Boa noite, irmãos e irmãs. Sou muito grato ao Senhor por estar novamente aqui em Goiânia com os amados irmãos. Dessa vez novamente também com a minha esposa. Então recebam uma grande saudação no amor de Cristo. Graças a Deus pelos dias que Ele nos concede para estarmos juntos em comunhão, na Sua presença e também ouvindo a Sua palavra. Que o Senhor nos conduza em tudo nesses dias. Vamos a abrir as nossas Bíblias. Quando o irmão Luiz me convidou para participar desse encontro, ele me disse que o tema ia ser sobre a preparação da igreja, da noiva para a vinda do Senhor. Então, eu queria também compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse encargo. Aí no livro, principalmente, vamos estar considerando alguns textos no livro de Apocalipse, que é o livro, precisamente, que nos mostra a igreja se preparando para a volta do Senhor. A noiva se preparando para a volta do Senhor. Como você sabe, com certeza os irmãos sabem, que no capítulo 19 está descrito esse momento em que a noiva finalmente está pronta para receber ao Senhor, para a ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos fazer uma oração? Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos por estarmos na Tua presença nesses dias. E nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Senhor, que o Teu Espírito possa vir entre nós a ser o nosso mestre, a nos ensinar todas as coisas. Nós reconhecemos que precisamos da direção, da luz do Espírito Santo nos nossos corações, para que a Tua palavra seja realmente vivificada nos nossos corações. Que Ele seja o intérprete da Escritura para nós. Ele mesmo que inspirou a Escritura é o único que realmente pode interpretá-la aos nossos corações. E nós reconhecemos esse fato fundamental. E nós nos sujeitamos a Teu Espírito Santo, para que Ele abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e nós possamos vir a entender a Tua palavra, segundo o Teu propósito eterno, no Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, então, nessa passagem, nós vemos que o livro aponta para aquele momento glorioso, maravilhoso, quando finalmente a igreja, a noiva, esteja preparada para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes disso, ou para chegarmos lá, nós temos a preparação da igreja, da noiva. E esse é um dos grandes temas do livro de Apocalipse. Como é que a igreja é preparada para esse momento e como que acontece finalmente a igreja chegar lá, nessa ceia das bodas, onde todos os que participarem nelas, diz a Escritura, são bem-aventurados, porque são chamados naquele momento onde finalmente se consuma o mistério de Deus, que é a união de Cristo com a sua igreja, segundo Paulo, no capítulo 5 aos Efésios. Então, vamos ver alguns aspectos antes de chegar lá naquele capítulo 19. Eu só coloquei esse capítulo, nós lemos esse capítulo para observar como essa é a meta para a qual está indo o livro todo, é o alvo do livro. Mas vamos ver alguns princípios antes para entendermos como é que finalmente chega aquele momento e finalmente a noiva está pronta
para a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ler alguns versículos, algumas passagens. Capítulo 10 do livro de Apocalipse. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Agora veja com atenção o cumprimento dessa profecia, ou daquilo que o anjo fala aqui, o anúncio do anjo, no capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. Aí aparece o momento em que as palavras do anjo realmente se cumprem, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, postraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém. Irmãos amados, você pode ver aqui o momento em que se consuma, segundo o anjo, o mistério de Deus. O anjo diz aí que nos dias da voz, no versículo 7 do capítulo 10, que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos, os profetas. E qual que é o mistério que se cumpre nesse momento da 7ª trombeta? Veja bem, capítulo então, o que nós vimos agora, quando o anjo toca a trombeta, no versículo 15, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse é o cumprimento do mistério de Deus. Se cumpre o mistério de Deus, se consuma. É a consumação, diz aqui, do mistério de Deus, quando os reinos do mundo vêm a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos tentar entender estas coisas. Nós vimos aí no capítulo 19, primeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, que nós dissemos, também falando dessa escritura, é a consumação do mistério de Deus. Porque o mistério de Deus se consuma quando Cristo finalmente se une à sua esposa. Mas aqui aparece também a consumação do mistério de Deus desde outro ponto de vista. Na verdade, aqui nós estamos falando dos mesmos eventos. A ceia das bodas do Cordeiro e a consumação do mistério de Deus que aparece aqui, quando os reinos do mundo vêm a ser do seu Senhor e do seu Cristo, são realmente o mesmo evento.
Esse momento é a consumação, só que está visto desde diferentes pontos de vista. De uma parte está visto desde a perspectiva da união de Cristo e a sua igreja, a noiva. Do outro ponto de vista, está nos mostrando a consumação como a vinda definitiva do reino de Deus sobre a terra. Esses dois assuntos são realmente o mesmo evento, mas estão sendo nos mostrados desde diferentes pontos de vista. E nós precisamos entender isso. Realmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo final. Nós estamos nos aproximando ao final de todas as coisas, desse tempo, dessa dispensação. E o final do tempo é um momento em que Deus prepara a igreja para a vinda do Senhor. É um momento em que a igreja vai ser preparada para a vinda do Senhor Jesus. Por muitas razões, olhando para o que acontece no mundo, e agora não temos tempo para examinar esses pontos, mas olhando para o que está acontecendo no mundo, e olhando também para as profecias da Bíblia, você pode ver que realmente nós estamos chegando na última hora da história do mundo. Tem muitos sinais que nos falam claramente desse momento, que o final da história desse mundo está chegando. E graças a Deus por isso. Os crentes, os que cremos no Senhor, não deveríamos estarmos de jeito nenhum assustados porque o final da história está chegando. Todo o contrário. A Escritura diz que quando nós vejamos que essas coisas começam a acontecer, então nós temos que erguer as nossas cabeças. Amém? Levantar as nossas cabeças, porque o Senhor está perto. Graças ao Senhor por isso. É um tempo para estarmos expectantes, olhando para o céu, que o Senhor está vindo. Então, nós cremos realmente que por muitas razões, esse tempo está chegando. Mas a chegada ou a vinda do Senhor está intimamente relacionada com a igreja do Senhor. O Senhor vem, mas Ele vem para buscar uma noiva que está pronta, que está preparada. A igreja tem que estar preparada. E a Escritura diz que a preparação da noiva é o fundamental respeito à vinda do noivo. O noivo vem, mas ele vem por uma igreja, por uma noiva que está preparada. E isso tem a ver também com o estabelecimento da igreja segundo o coração de Deus nesse mundo. A maturidade da igreja segundo o coração de Deus nesse mundo. A preparação da noiva, espiritualmente falando, significa que a igreja deve amadurecer nesse mundo para estar pronta para a vinda do Senhor. Se a igreja não consegue amadurecer, o Senhor não pode vir por ela. Se a igreja não consegue crescer o suficiente, então o Senhor ainda não pode vir pela igreja. Então nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse o que significa esse crescimento da igreja e o que tem que acontecer na igreja para ela estar, todos nós, quando falamos de igreja, falamos logicamente de nós e todos os que somos de Cristo, para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Então, nos versículos que nós limos, vamos tentar nos deter aí um pouco, no capítulo 10 primeiro. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Se você presta atenção aqui, você vai ver que esse anjo tem umas características muito interessantes e específicas e extraordinárias. Esse anjo tem características que são muito semelhantes às características do Senhor no capítulo 1. O rosto dele é como o sol. As pernas dele são como colunas de fogo. E ainda mais, você vê o versículo 3, diz que ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Ele tem um rugido de leão mesmo. Isso significa que esse anjo tem nele as características, as qualidades do Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos dizer com certeza que esse anjo é o Senhor Jesus. Mas podemos dizer que ele tem as características dele. Ele possui as características próprias do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, segundo o mesmo livro de Apocalipse. Então, o que quer dizer isso? Que de alguma maneira esse anjo está descendo sobre a terra para representar ao Senhor Jesus.
Ele vem na terra, mas na representação do Senhor. Ele está representando o Senhor na sua glória, na sua autoridade sobre a terra, nesse momento. E esse anjo faz o seguinte, versículo 2. Versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Veja que a ação do anjo de pôr os seus pés, um sobre o mar e o outro sobre a terra, significa que ele está tomando posse da terra e do mar. Significa autoridade. Na Bíblia, na Escritura, pôr o pé sobre alguma coisa significa tomar posse, autoridade, domínio sobre aquilo que você está colocando o seu pé. Por exemplo, lembra quando o Senhor falou para os israelitas lá no tempo de Josué? E para Abraão também, todo lugar onde pisar a planta do teu pé será vosso. Então, é o mesmo aqui. O anjo está colocando os pés sobre a terra e o mar, dizendo que essa terra e esse mar estão sendo colocados sob o domínio do céu, do Senhor do céu. Esse anjo vem com a autoridade de Cristo do céu para tomar posse da terra e do mar. O segundo, diz que ele bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora, é interessante que isso aqui só como um parênteses, não faz parte do que estamos falando hoje, mas só como um parênteses, acho que seria importante mencioná-lo. É que é interessante na Escritura, você sempre escuta falar e diz, no livro de Apocalipse você tem os 7, tem as 7 trombetas, e tem as 7 taças, e tem os 7 selos. Primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, e depois as 7 taças. Mas, às vezes, e muitas das vezes, passamos por alto que também tem 7 trovões. Entre as 7 trombetas e as 7 taças, você tem 7 trovões. O que acontece aqui é que esses trovões não são explicados, nem são revelados. Mas entre as 7 trombetas e as 7 taças, você tem 7 trovões. E eu penso que a razão pela qual o Senhor mandou João não escrever, nem pôr por escrito o que ele ouviu daqueles trovões, é porque Deus não quer que nós saibamos tudo o que tem que acontecer. Ele nos revela coisas importantes, mas nem tudo já foi revelado. Nem tudo foi revelado. Então nós sempre devemos lembrar, quando nós interpretamos a Escritura, especificamente o Apocalipse, é que nós, por vontade de Deus, não sabemos tudo o que há de acontecer. Algumas coisas ficaram no segredo de Deus, no coração de Deus. É isso para que nós também sejamos muito cuidadosos na hora de interpretar esse livro de Apocalipse. Porque tem coisas que ainda não foram reveladas e ficaram escondidas de nós por vontade do mesmo Senhor, que são aqueles 7 trovões. Isso só como um parênteses para todos os que gostam de estudar este livro. Agora, vamos continuar. Aquele anjo coloca o pé sobre a terra e o mar, e isso significa que o anjo está tomando posse. Está tomando posse da terra e o mar. Por que ele está fazendo isso? Se nós continuamos lendo a Escritura, vamos ver por que ele faz isso. Por que é tão importante o ato de tomar posse da terra e o mar. Nós, quando continuamos mais para frente. E ele diz o seguinte, versículo 5. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, presta atenção aqui, o mesmo. Olha, interessante, porque tudo na Escritura tem um sentido, tem uma razão de estar aí. Ele diz que jurou dessa maneira, por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O escritor poderia ter colocado aí, jurou, por exemplo, pelo nome do Senhor, ou por Deus mesmo. Mas coloca assim, explica isso, diz assim, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aqui diz explicitamente que o anjo jurou por aquele que fez o céu, a terra e o mar. Agora, por que isso é importante? Porque quando você volta para trás no livro de Apocalipse, você vai descobrir que esse é o grande assunto do livro de Apocalipse. Aquele que fez o céu, a terra e o mar está no centro do livro de Apocalipse. Isso tem muito sentido. É por isso que o anjo desce do céu, aquele que fez o céu. Ele vem de lá do céu e desce para a terra para tomar posse da terra e do mar. Vamos voltar para trás então para entender isso. Mas presta atenção, antes de voltarmos para trás, a outra expressão aqui. O mistério de Deus se consumará ou cumprir-se-á, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos ler, antes de voltarmos para trás no livro de Apocalipse, um versículo de Efésios, que nos explica melhor essa expressão do anjo. O mistério de Deus. Vejamos aí, Efésios, capítulo 1, versículo 9. Presta atenção aqui, o que diz o apóstolo. E vamos relacioná-lo com aquilo que está escrito no capítulo 10 de Apocalipse. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus. Ele nos deu a conhecer. Esse mesmo mistério que é mencionado lá em Apocalipse, o mistério de Deus, aqui é chamado do mistério da vontade de Deus. E qual que é esse mistério? Veja bem. Segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Fazer convergir nele. Ajuntar nele todas as coisas. Sujeitar sobre ele todas as coisas. Todos esses sentidos estão dentro da expressão que o apóstolo usa aqui. O apóstolo Paulo, aqui está usando uma expressão grega muito interessante. E é anakephaliosis. Anakephaliosis é a expressão que ele utiliza aqui, usa aqui, e é traduzida como fazer convergir nele. Mas essa palavra significa também reunir, e também significa sujeitar sob uma cabeça. A palavra anakephaliosis está composta de duas palavras. Aná, que significa levantar, e kefas, ou kephaliosis, que significa pôr como cabeça. Então, o sentido é que Cristo é levantado como cabeça sobre todas as coisas, para que todas as coisas converjam nele e sejam reunidas sob a sua autoridade, sob ele e nele. Esse é o sentido da palavra aqui. E a Escritura diz que esse é o mistério da sua vontade. Quer dizer, tudo aquilo que foi criado pela vontade de Deus, tudo aquilo que existe pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus existem todas as coisas. Tudo aquilo que existe pela vontade de Deus foi feito para ser reunido nele e para ele. Amém? Porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória ao Senhor Jesus. Esse é o mistério que explica a criação de Deus. Por que existem as estrelas, os planetas, as galáxias? Por que existe o universo? Esse universo tão imenso e grande que a mente humana nem consegue imaginar a grandeza, o tamanho do universo. Nós somos um pequenino planeta numa pequena galáxia. E o universo tem milhões de galáxias. E cada galáxia tem milhões e milhões e bilhões de estrelas. E dentro dessas estrelas há bilhões e bilhões de planetas. E um desses pequeninos planetas é a Terra. Você percebe?
Mas esse universo, imenso como ele é, foi criado por ele e para ele. Glória ao Senhor Jesus. Quão grande é o Senhor Jesus. Ele é muito mais grande do que nós conseguimos imaginar. Tudo foi criado por ele e para ele. E então ele está no centro de todas as coisas. Esse é o mistério da sua vontade. Todo foi criado por ele e para ele, para que tudo fosse reunido nele, tendo ele como centro e cabeça de todas as coisas. Aquilo que é chamado aqui o mistério de Deus é o que a Bíblia também chama do reino de Deus. O mistério de Deus é o reino de Deus. É por isso que quando você vê que a consumação do mistério de Deus acontece quando? Quando se estabelece plena e definitivamente o reino de Deus em Cristo. Então, é muito importante entender esse ponto para entendermos o que estamos lendo aqui. Então, esse é o mistério da vontade de Deus. Agora, vamos a ir, agora sim, para o capítulo 4 de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante, um livro muito importante. Mas é um livro que precisa muito cuidado e atenção para o Senhor nos ajudar a entender esse livro. Logicamente, o livro tem muitas profecias específicas sobre coisas específicas, mas o livro também tem princípios espirituais fundamentais que nós precisamos entender. E agora, o que nós vamos falar nesses dias, não vamos nos deter nos assuntos particulares, as coisas específicas do livro. Outros irmãos podem fazer isso muito bem. Mas vamos tentar entender os princípios fundamentais revelados nesse livro. As coisas fundamentais, essenciais, reveladas para a igreja nesse livro. O capítulo 4, você tem aqui muitas Bíblias colocam aqui um subtítulo, que é a visão do trono de Deus. Você vê o trono de Deus no céu. Mas, na verdade, esse capítulo 4, o que contém é a visão do reino de Deus lá no céu. Presta atenção a isso. É o reino de Deus tal como ele está revelado e existe lá no céu. É a visão desse reino de Deus. Veja a visão. Que é aquilo que vê o apóstolo João. Diz que ele sube para o céu e, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, ou estabelecido no céu, um trono. E no trono alguém sentado. O primeiro que você vê no céu é que o trono de Deus está aí. Esse trono nos fala da suprema autoridade de Deus. É o trono de Deus. Esse trono nos fala do reino de Deus. Que Deus está sentado nesse trono, governando. Nos fala da presença de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus e do poder de Deus para governar e fazer todas as coisas. Tudo isso está mostrado naquele trono. Então, o reino de Deus, no sentido mais básico, mais simples de entender, o reino de Deus é a presença imediata de Deus, é a autoridade de Deus, é a vontade de Deus e o poder de Deus manifestados. Isso é o reino de Deus. Veja agora o que sigue a continuação. Você vê aquela cena celestial, você vê todos os anjos que servem ao trono de Deus, que servem a Deus no céu. Todos eles obedecem e atuam segundo a vontade e as ordens que saem do trono. Depois você vê aqueles 24 anciãos. E finalmente no versículo 11, diz assim: os 24 anciãos, veja o versículo 10 primeiro. Os 24 anciãos postrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade. Lembra o que nós limos agora, antes? Efésios 1:9, que ele nos deu a conhecer o mistério
nos desvendou o mistério da sua vontade. E aqui se expressa o mesmo assunto, a mesma verdade. Diz que porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Está expressando o mesmo. Então, o reino de Deus, no primeiro lugar, é a presença de Deus, manifestada, revelada no céu, a sua autoridade, o seu governo sobre todas as coisas e a sua vontade a respeito de tudo o que ele criou. Então, o reino de Deus também inclui a criação inteira de Deus, sob a sua vontade. Todas as coisas existem pela vontade de Deus. Ele criou tudo. Nada poderia existir sem a sua vontade. Então, a criação inteira, ela foi criada por causa dessa vontade e por isso virá a existir e foi criada. É isso muito importante considerar para o que vamos considerar para frente. Mas lembre disso. Agora, Efésios nos diz que essa vontade, agora sim nos revela que essa vontade é reunir todas as coisas em Cristo. Esse é o resumo de toda a vontade de Deus. Esse é o resumo final do mistério de Deus. Mas dentro disso tem muitas coisas que têm que acontecer, que fazem parte desse mistério. Quando a Escritura diz que reunir todas as coisas em Cristo, pondo Cristo como cabeça sobre todas as coisas, e sujeitando sobre Ele todas as coisas, esse é o resumo total desse mistério. Mas dentro disso tem muitas outras, vamos dizer assim, subcapítulos que levam para a consumação desse mistério. É isso que nós precisamos considerar. Então vamos para o capítulo 5 agora. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Uma grande pergunta. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A pergunta então que vem à nossa mente é: o que é esse livro? Qual que é o conteúdo desse livro? E por que esse livro é tão importante para que o mesmo apóstolo João chorasse assim, muito? Qual que é o conteúdo desse livro? Você viu o versículo anterior, quando diz que pela vontade de Deus, todas as coisas foram criadas, foram feitas. Mas a Escritura diz que essa vontade de Deus é um mistério. O que quer dizer um mistério? Algo que está escondido no coração de Deus. E que não pode ser conhecido, a não ser que Deus o queira revelar, dar a conhecer. Ninguém pode entrar no coração, no segredo do coração de Deus e olhar o que aí existe. Só Deus conhece o mistério da sua vontade. E só aqueles a quem Ele quer revelar a sua vontade podem conhecer a sua vontade. Mas a Escritura diz que esse mistério permaneceu escondido desde os séculos. Ele não foi revelado até esse momento. E por que está escondido? Aqui está o ponto. Esse livro representa, eu creio, o mistério da vontade de Deus. Você sabe que o testamento, por exemplo, no inglês, na língua inglesa, no idioma inglês, testamento é o mesmo que vontade. O testamento é a vontade. Se escreve vontade, will. A vontade de uma pessoa é o testamento de uma pessoa. Porque o testamento, na verdade, é a última vontade de uma pessoa. No testamento, você coloca a sua última vontade, o que você quer finalmente que aconteça. Então, é a vontade de uma pessoa escrita, passada e colocada por escrito, legalizada para os herdeiros. Não é isso aí? E isso é um testamento. Então, esse livro representa um testamento. O que Deus, o Pai, tem na sua mão é o testamento.
Esse testamento contém a suma total da sua vontade. Mas, infelizmente, ele está selado. Selado quer dizer que ninguém pode abrir, nem olhar nele. Está selado por Deus mesmo. Ninguém tem autoridade para abrir aquele livro. E a pergunta é por quê? Por quê? Vamos voltar então para outras passagens da Bíblia para entender a razão por trás disso. Vamos ler um versículo interessante, muito interessante, em Mateus capítulo 25. O versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, presta atenção aqui, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós estamos falando justamente disso, quando o Filho do Homem vier, a vinda do Senhor. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, e aqui nós precisamos prestar muita atenção. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha o que dirá o rei. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino. Na minha versão em espanhol, a Reina Valera diz, herdai o reino. Herdai. Porque é uma questão de herança. Eles são chamados a tomar posse no sentido de herdar o reino. O reino. Entrai na posse do reino, ou herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, isso é muito interessante. Esse reino, diz a Escritura, foi preparado desde a fundação do mundo para ser herdado por aqueles que são os benditos do seu Pai. Ele foi preparado para eles. Amém? Mas, por alguma razão, esse reino foi preparado desde a fundação do mundo, mas também permaneceu escondido desde a fundação do mundo. Como sabemos isso? Vamos ir agora ao capítulo 13. 13 de Mateus. Versículo 34. Todas estas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas. Presta atenção porque no capítulo 13, o grande assunto do capítulo 13 são os mistérios do reino de Deus. O Senhor está revelando aos discípulos os mistérios do reino de Deus. Mistérios porque estavam escondidos, porque ninguém sabia deles, ninguém tinha acesso àqueles mistérios do reino de Deus. Mas agora o Senhor está desvendando os mistérios do reino de Deus para os seus discípulos. Está dando a conhecer o mistério da vontade eterna de Deus aos seus discípulos. E então ele está falando daqueles mistérios. E vamos continuar. Então diz, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Você pode ver aqui novamente o mesmo assunto. As parábolas aqui são as parábolas do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus. Mas ele falava esses mistérios por parábolas. De fato, os discípulos perguntaram, por que, Senhor, tu falas por parábola às pessoas? E ele disse, porque para vos, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para eles só por parábolas. Quer dizer, eles não são dados a conhecer. Eles escutam as parábolas, mas nem conseguem entender o significado das parábolas. Realmente as parábolas são muito fáceis de entender no sentido direito. Um semeador que semeia a semente, as aves que comem a semente e tudo mais. Isso é muito fácil. Mas o significado espiritual disso, isso não é fácil.
A Escritura diz que o Senhor, em privado, no íntimo, ele revelava aos discípulos o sentido das parábolas. Quer dizer, dava a conhecer para eles os mistérios do reino de Deus. Desvendava para eles, usando as palavras de Paulo, aquele mistério da vontade de Deus. Porque ele é a encarnação e a consumação desse mistério eterno de Deus. Então, esses mistérios, esse reino, como diz a Escritura, estava escondido, preparado, mas escondido, desde a fundação do mundo. Mas quando chega o último capítulo da história humana, dessa dispensação, finalmente esse reino é herdado em plenitude àqueles que ele chama benditos do meu Pai, a sua igreja. A igreja finalmente vai herdar em plenitude esse reino escondido, desde a fundação do mundo. Mas por que, então, temos que ligar as duas coisas? Por que o reino foi escondido? Por que aquela vontade eterna de Deus está na mão direita do Pai, mas está selada e não pode ser conhecida, nem tocada, nem olhada por ninguém sequer? E como finalmente acontece que essa vontade selada, escondida, chega a ser a herança da igreja do Senhor Jesus Cristo? É isso que nós precisamos entendermos. Amém? Segundo a Escritura. Então, para isso, nós precisamos voltar para trás, para o princípio. Como foi que aconteceu tudo e como que esse livro ficou selado e finalmente ele é liberado para que se torne a herança de todos os filhos de Deus. Então vamos voltar para trás, para o livro de Gênesis. Vocês conhecem muito bem o livro de Gênesis, mas a gente precisa entender algumas coisas importantes a respeito desse livro. O primeiro é o versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Porque esse é o começo do reino de Deus. Aqui começou o reino de Deus. Veja bem, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o começo do reino de Deus. Porque esse é o princípio da criação de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, logicamente Deus existia eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existiram eternamente. Mas o reino de Deus, no sentido próprio em que é falado na Escritura, ainda não existia. Porque o reino de Deus, como nós falamos, é a revelação da presença de Deus, da vontade de Deus, mas através da sua criação e na sua criação. Se não houver criação, então não existe a esfera do reino de Deus. Mas uma vez que houve criação, então existe o reino de Deus. Agora, o que primeiro nos tem que chamar a atenção aqui é que a criação existe apenas e unicamente pelo ato criativo de Deus. O mundo, o universo, aquilo que os homens gostam de chamar a natureza, ela existe por um ato criativo, soberano, do Deus onipotente. Amém? A expressão que se usa aqui é bará, que significa criar do nada. Ele não criou de uma matéria pré-existente. Ele não fez as coisas de algo que já existia antes. Mas ele criou do nada. Ele chamou as coisas à existência só e apenas pelo poder da sua palavra e pela força da sua vontade. E tudo passou a existir por ele. Glória ao Senhor! A criação, a natureza existe por um ato soberano do Deus Todo-Poderoso, quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas que existem. Amém, irmãos amados? Vamos lembrar disso depois para frente, se Deus permitir. Mas isso é importante entender. O reino de Deus começa com o ato criativo, soberano do Deus Todo-Poderoso, que pela sua palavra, pelo seu verbo e pelo poder ou a energia do seu Espírito Santo, fez com que todas as coisas passassem a existir. Amém? É isso que nos fala Gênesis 1, 2 e 3. Mas nós continuamos para frente e chegamos ao capítulo, Deus continua criando todas as coisas. Vamos passar por aí, pular esses versículos, vamos chegar até o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Agora chegamos ao último dia da criação de Deus.
quer dizer, o dia final. É como se você estivesse vendo uma obra no teatro, e você visse várias cenas, mas a última cena é mais importante. Porque essa última cena, na verdade, é a consumação de todas as outras. Tudo que vem acontecendo antes é uma preparação para essa cena final, última, onde tudo é consumado. Vamos ver, então, a última cena, o dia sexto, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Então, você pode ver aqui o dia final. Nesse dia, Deus finalmente revela o propósito da sua criação. Deus está revelando aqui o propósito da sua criação. E o propósito, ou a coroa da sua criação visível, está apresentado no homem. O homem é o propósito de Deus para a sua criação. Como nós sabemos isso? Porque o homem aparece ao final. E o homem tem uma característica única. Entre todas as coisas que Deus criou, o homem foi criado, diz aqui, para levar a imagem de Deus no mundo visível, na criação visível. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos então que a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou, está composto por duas partes, o céu e a terra. O céu e a terra. O céu é aquela dimensão, vamos dizer assim, imaterial, invisível, espiritual, onde Deus mora, onde existem os anjos, onde Ele criou todas aquelas criaturas angelicais e onde está estabelecido o seu trono e o seu reino. A terra é a dimensão visível, material, física, onde Ele criou os animais, as montanhas, as árvores, toda a vida animal, física, biológica. E no ponto final, Ele criou o homem. Mas o homem tem uma característica única, que não tem nem animal nenhum, nem anjo nenhum. O homem pode existir nos dois mundos, nos dois reinos, simultaneamente. Ele foi criado para existir como qual que é a palavra aqui? Quando você tem uma corrente, tem vários, o elo. Como o elo que une a terra e o céu. O homem foi criado para ser o elo que une a terra e o céu. É por isso que diz aqui que ele tem a imagem de Deus. Ele é realmente uma criatura orgânica, física. Ele tem um corpo físico feito de átomos e moléculas e células. É como qualquer animal que caminha sobre a terra nesse sentido. Tem sangue, tem pulmões, respira, precisa comer, alimentar-se, se reproduz. É como qualquer animal biológico, criatura biológica, nesse mundo material. Mas, além disso, ele foi dotado com um espírito imaterial. Uma alma imaterial e um espírito imaterial que o capacita para ter comunhão com Deus. O Deus invisível e imaterial espiritual. Então, ele é um elo que une a terra com o céu. E esse é o propósito da criação do homem. Então, é através do homem que o céu seria revelado e estabelecido. O reino de Deus no céu seria estabelecido, revelado e manifestado na terra através do homem. Não é isso maravilhoso? Esse é o propósito da criação do homem. Através do homem, a terra deveria se convertir no espelho do céu. Então temos aí o propósito da criação do homem. Mas para isso acontecer, o Senhor, quando cria o homem, estabelece as condições para que realmente o homem seja
o elo entre o céu e a terra. E estão aqui, diz aí, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Esse é o primeiro, é a primeira condição. Para que o homem possa representar o céu e ser a expressão do céu, e através dele, o reino de Deus, o reino dos céus possa descer na terra e ser estabelecido na terra, quer dizer, na criação material e visível, o homem precisa primeiro ter ou levar a imagem de Deus. Agora, uma coisa importante aqui para nós entendermos. O que significa quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem? O que representa essa imagem que fala aqui? Aqui eu creio que a imagem de Deus é principalmente o caráter moral de Deus. Significa outras coisas também, mas vou tentar explicar por que eu creio que aqui principalmente significa o caráter moral de Deus. Porque o sentido é que o caráter de Deus seja refletido pelo homem sobre a terra. E uma vez que o homem tem o caráter de Deus, reflete o caráter ou a imagem de Deus na sua vida humana, então ao homem lhe é concedido reinar, ou governar, ou expressar a autoridade em representação de Deus. Então, o caráter é o fundamento da autoridade ou do governo, ou do domínio. O homem poderia governar a terra, porque aqui diz a continuação, você pode ver. Diz assim, versículo 28. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus está dizendo para o homem que Deus dá autoridade ao homem para governar e para expressar o seu reino sobre a criação visível. Mas sempre e quando, como condição necessária, que o homem tenha primeiro a imagem de Deus. Mas para isso o homem tem que ter a imagem moral de Deus nele. Isso quer dizer o caráter santo de Deus formado nele. Os atributos morais de Deus têm que ser formados nele. Os teólogos, para entender melhor isso, os teólogos falam de atributos de Deus que são comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos de Deus incomunicáveis são aqueles que pertencem à essência de Deus como Deus. E são incomunicáveis porque precisamente são aqueles que fazem de Deus ser Deus. Como o homem é uma criatura e não é Deus, nunca poderá ter os atributos incomunicáveis de Deus. Quer dizer, Deus é todo-poderoso, é omnisciente, é omnipotente, é omnipresente, é eterno. Essas são características da essência divina que ele não pode compartilhar com criatura nenhuma. Porque só Deus pode ser omnipotente, eterno e tudo o mais. Mas Deus também tem características morais que ele pode e certamente pode compartilhar com as suas criaturas. Atributos morais, qualidades morais, que são seu caráter, seu amor, a sua santidade, a sua justiça, a sua sabedoria, tudo aquilo que faz dele o Deus supremamente santo e perfeito. Perfeitamente santo. Esses são os atributos morais de Deus. São o seu caráter. É isso que ele pode compartilhar com as suas criaturas. Você entende isso? É importante entender isso. Então, quando Deus diz que o homem vai ser feito a sua imagem, não é que o homem vai ser divinizado. Criatura nenhuma, nem o maior dos anjos que Deus criou, pode se tornar divino. Porque o abismo que separa o ser divino das suas criaturas é insuperável. Ninguém pode cruzar esse abismo. Mas Deus quis criar o homem para compartilhar o caráter dele com o homem. E para isso, o homem foi dotado com uma vida não só material, sino também espiritual, com um espírito que tem a capacidade de receber nele e participar da vida divina. E através dessa vida divina, o homem é capacitado para expressar o caráter moral de Deus. Amém? Então, esse é o propósito de Deus. Então, aqui nós precisamos entender uma segunda coisa. No Gênesis, no livro do Gênesis, você tem dois relatos da criação do homem. O primeiro, que nós já limos, está no capítulo 1, versículos 26 e 27. O segundo está no capítulo 2. São dois relatos
da criação do homem. O primeiro enfatiza o propósito da criação do homem, segundo a vontade eterna de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e governe, ou expresse o reino de Deus sobre a terra. Mas a condição para a autoridade e para o governo é ter imagem. O segundo capítulo nos fala da criação do homem no sentido mais específico. Deus fez o homem do pó da terra e assoprou nele, nas suas narinas, o fôlego da vida, e foi o homem um ser viviente. E então, o segundo capítulo nos mostra o homem desde a perspectiva não já do propósito da vontade eterna de Deus, mas da maneira em que Deus fez o homem e como começou o homem a ser preparado para esse propósito. Deixa eu explicar um pouco mais. Um dos pais antigos da igreja, chamados assim pais antigos da igreja, do século II, foi Ireneu de Lyon. Ireneu de Lyon, que foi bispo na região justamente de Lyon, no sul da França. E ele escreveu muitas coisas importantes, mas uma das coisas muito interessantes que ele falou é o seguinte: ele falou assim, Adão, o primeiro homem, esse homem que aparece aqui, foi feito ou foi criado criança. O que ele queria dizer com isso é que o homem foi feito, mas não foi feito maduro ou completo no pensamento de Deus, mas foi feito como uma criança. Uma criança é perfeita quanto criança, como criança. Pode ser perfeita na medida que uma criança perfeita, mas não é perfeita no sentido de maturidade. Para chegar a ser perfeita no sentido de maturidade, no sentido moral, ela tem que crescer, amadurecer e chegar a uma estatura de um varão adulto ou uma mulher adulta. Então se torna uma pessoa perfeita no sentido moral. Adão era perfeito no sentido criacional, quer dizer, como criatura de Deus era perfeito. Tudo estava no seu lugar, tudo era perfeito. Mas ele não era moralmente perfeito. Por que não? Era inocente. Você entende isso, né? Era inocente, mas ele não era moralmente maduro ainda. É por isso que Deus colocou Adão no jardim do Éden. E plantou no meio daquele jardim a árvore da vida. Qual que era o propósito da árvore da vida? Que se Adão comesse dessa árvore, ele então começaria a crescer e a amadurecer, não simplesmente de uma maneira biológica, orgânica, física, mas ele começaria a crescer e a amadurecer espiritualmente, moralmente, até se tornar o homem segundo a imagem de Deus. Mas como? Comendo da árvore da vida, quer dizer, participando da vida divina, da comunhão da vida com Deus. Essa é a única maneira em que o homem pode levar a imagem de Deus. Participar da vida, da intimidade, de uma vida, participar da vida divina e de uma vida de comunhão com Deus. É por isso que o jardim era principalmente um lugar de comunhão com Deus. Você pode ver isso, né? Deus colocou o homem aí no jardim para trabalhar e para tudo mais, mas o principal propósito desse jardim era que Deus descia para ter comunhão com o homem naquele jardim. E o homem, participando da árvore da vida, participando da vida divina e tendo comunhão com Deus, o homem então começaria a crescer até finalmente se tornar aquele homem segundo o propósito de Deus. É isso que nós temos aqui no livro de Gênesis. Esse é o reino escondido desde a fundação do mundo. O homem participando da presença plena de Deus, da vida plena de Deus, das riquezas plenas da glória de Deus. Quando a Escritura fala da glória de Deus, fala principalmente da sua glória moral, do seu caráter santo e perfeito, além de toda a compreensão humana. A glória de Deus não tem uma descrição na Escritura, mas a glória de Deus é a expressão é a soma da expressão de todos os atributos morais e de todas as suas perfeições morais. Então, quando o homem vê a glória de Deus, vê a plenitude da perfeição divina. E o homem foi criado para viver na presença e participar dessa glória e viver na presença dessa glória inexpressável de Deus. Amém? Aí está o propósito de Deus. E quando o homem tivesse isso com ele, e pudesse participar da glória dessa vida divina, da glória da vida trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
representada nesse jardim, na árvore da vida, e naquela comunhão íntima com Deus, o homem então estaria capacitado para expressar o reino de Deus na criação visível. Esse é o propósito que está aí no Gênesis. Mas você já sabe o que aconteceu. E isso tudo foi frustrado no princípio. Nada disso realmente chegou a acontecer. Porque o homem, estando no jardim do Éden, ele foi tentado. E a serpente entrou naquele jardim. O diabo, o inimigo de Deus, entrou naquele jardim. E expôs e colocou na frente de Adão e de Eva e de Adão, colocou a sua tentação. Deus tinha também plantado naquele jardim a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o diabo entrou aqui, nesse ponto, para tentar o homem. E a tentação do diabo, o propósito do diabo com a tentação é apenas um. Qual? Separar o homem. Tirar o homem fora da comunhão, da vida, do relacionamento, da vontade de Deus, da autoridade, do reino de Deus. Tirar o homem fora. Quando você pensa no jardim do Éden, no sentido do reino de Deus, você tem que pensar no seguinte: o jardim do Éden é o ponto de partida do reino de Deus na terra. Se o homem continuasse crescendo e comendo da árvore da vida e fazendo tudo o que Deus tinha preparado para ele, finalmente toda a terra se tornaria o jardim do Éden, através do homem. Mas o diabo entrou aí para tirar o homem fora do propósito de Deus, da vontade eterna de Deus. Porque o diabo é o inimigo de Deus. E de alguma maneira, ele sabia que se ele tirava o homem fora da vontade de Deus, a vontade de Deus para a criação visível se perderia. O propósito de Deus se perderia para esse mundo, para essa criação visível. E o reino de Deus ficaria impedido de ser manifestado no mundo. Porque o homem é o elo fundamental para que esse propósito divino seja manifestado e estabelecido no mundo. Então, o diabo entrou aí. E o homem foi tentado. E o homem caiu. E o homem escutou as palavras do diabo. Escutou as palavras do inimigo de Deus. E então o pecado entrou no coração do homem. E quando o pecado entrou, o homem morreu. O pecado tomou posse do coração do homem e o homem morreu. E isso significou que o homem se tornou inútil para o propósito de Deus. Quer dizer, o homem já não podia ser mais o elo entre a terra e o céu. Entre o céu e a terra. O homem já não podia mais levar a imagem de Deus. O pecado faz com que o homem seja incapacitado de levar a imagem de Deus. O Deus Santo, a glória do Deus Santo, o caráter do Deus Santo e perfeito, não pode habitar junto com o pecado. O homem se tornou incapaz de comer da árvore da vida. Porque o pecado entrou no coração dele. E então, o homem foi jogado fora daquele jardim. Você lembra o que aconteceu? Deus colocou querubins e colocou uma espada que estava uma espada de fogo que se revoltava por todos os lados para impedir que o homem chegasse à árvore da vida. E aí você tem o quadro completo. O reino que foi escondido desde a fundação do mundo. O homem foi arrojado, foi jogado fora e perdeu seu direito a entrar nesse reino e participar desse reino. Totalmente. Mas pior ainda. Porque o propósito do diabo não era simplesmente tirar o homem fora da vontade de Deus, mas era também usurpar o lugar do homem na criação de Deus. Essas duas coisas ele conseguiu. Tirou o homem fora e o homem agora se tornou o seu escravo, o seu servo. E agora o diabo era quem governava a vida humana. E agora o diabo era quem tinha direito sobre a vida humana. E agora o diabo era quem tinha direito a governar os assuntos da história humana. Porque o homem cedeu esse direito ao diabo. Quando ele pecou, se tornou
cúmplice do diabo, do inimigo de Deus. E daí para frente, a história humana é a história do homem caído, governado pelo diabo, o inimigo de Deus. E isso fez com que o homem, no lugar de ser a imagem de Deus e expressar o reino de Deus sobre a terra, finalmente se tornasse uma criatura caída que simplesmente expressa os desejos e os interesses do príncipe deste mundo. Essa é a tragédia da humanidade. E logicamente o homem está sob o poder do diabo e o domínio do diabo. É isso que nós vamos ver depois em Apocalipse. Mas isso que nós estamos falando hoje é a maneira de introdução para entendermos finalmente o que o livro de Apocalipse vem nos dizer. Então, no capítulo 4 você tem um reino de Deus como está no céu. Mas esse reino de Deus está separado da terra. Porque o homem, que era o elo principal, naquele propósito divino, saiu fora, caiu, se afastou, se colocou a si mesmo fora desse reino, dessa vontade. E aquele reino então ficou escondido da história do mundo e da humanidade. É por isso que aquele livro está selado. Mas a história não acaba aí, graças a Deus. A história não termina aí. A história não termina aí pela misericórdia e a graça de Deus. A história não termina com o triunfo do diabo e a queda do homem. A história continua para frente. Porque um dos anciãos diz para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Glória a Deus! Eis aqui o leão da tribo de Judá. Tem vencido. Venceu. Aí, onde o primeiro homem falhou, onde o primeiro homem perdeu tudo, o segundo Adão, o segundo homem, venceu e ganhou tudo de volta para Deus. Graças a Deus. Amém? Então aí começa a história da redenção. É por isso que diz: reunir em Cristo todas as coisas. Porque a metade das coisas, a criação visível, foi separada da vontade de Deus no princípio. Mas agora em Cristo, tudo é trazido de volta. Aquela soberana vontade pela qual Deus criou todas as coisas. Glória ao Senhor Jesus. Então, aí temos o quadro completo. Por isso o capítulo 5 de Apocalipse é tão importante. No capítulo 4 temos o reino de Deus. Mas por alguma razão esse reino está escondido. E o homem está fora desse reino. E o homem perdeu o direito à herança, a abrir o livro que contém a herança, a vontade de Deus. Mas o homem perdeu o direito. Mas agora Cristo entra no meio da cena da história humana. Agora Cristo entra no meio da cena e ele restaura, recobra, recupera aquilo que Adão, o primeiro homem, perdeu. Ele tem vencido. Aí, onde Adão falhou, Cristo venceu. E derrotou totalmente ao diabo. Para abrir o livro e desatar os seus selos. Glória ao Senhor. Amém? Não é isso o que nós vamos tentar ver nos próximos dias. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos pela Tua Palavra. Nós agora sabemos que o reino de Deus foi perdido no princípio. Foi escondido por causa do pecado da humanidade. Do pecado do primeiro Adão e de todos os que seguiram depois dele. Mas agora sabemos também que Cristo venceu na cruz para recuperar tudo aquilo que foi perdido no princípio. E ainda mais. E agora ele tem o livro na sua mão. E agora a vontade de Deus foi novamente desvendada. E agora novamente o reino de Deus tem descido até a terra. Nós te agradecemos, Pai. No nome do Teu Filho. Abre os olhos do nosso entendimento. Para que a Tua Palavra fale poderosamente aos nossos corações. Para entendermos realmente o significado da Tua Palavra e a importância dela para nossos dias. Porque o tempo está próximo. Porque a Tua vinda, Senhor, está próxima. Porque Jesus Cristo virá do céu muito logo. E nós esperamos a sua vinda. Mas temos que estarmos preparados. Que a Tua Palavra, o Teu Espírito possa nos preparar nesses dias. Ainda melhor. Para esperar
a tua volta. A volta do teu Filho Jesus. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.